Olá a todos, mais uma vez, neste caso a última vez deste trimestre, a este nosso encontro semanal para estudo da lição da Escola Sabatina, agora que terminamos mais este estudo sobre a Sagrada Escritura, como interpretá-la. Muito já dissemos acerca da Bíblia, dos seus personagens, dos seus autores, das suas histórias, como devemos abordá-la, e agora vamos fazer uma conclusão de todo o trimestre. Mais uma vez está aqui o pastor Paulo Cordeiro, que vamos tecer os últimos comentários a estas excelentes lições sobre a Escola Sabatina, e eu vou começar fazendo uma oração. Nosso bom Deus, nosso Senhor, nós te queremos agradecer porque estamos no fim de mais um trimestre, estamos no fim de mais um estudo da Escola Sabatina, que certamente foi muito vantajoso para todos. Te queremos pedir que tu nos abençoes grandemente, agora que temos esta lição acerca de como verdadeiramente colocar em prática tudo aquilo que fomos aprendendo ao longo destes 3 últimos meses. Abençoa também aqueles que assistiram, aqueles que assistem e ainda vão assistir no futuro, para que possam ser também ricamente inspirados por ti acerca de como devem olhar para a Escritura e aprender a partir dela. Isto nós te pedimos e te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, normalmente, nem sempre, mas normalmente a 13ª lição, ou a última, no caso temos 12 ou 14, que às vezes acontece, acaba por ser uma conclusão, um apanhado geral, não é? E neste caso, nós temos, se calhar, aqui algumas instruções práticas acerca de como colocar na nossa vida tudo aquilo que nós vimos nas semanas anteriores, não é? Se a Bíblia é assim tão relevante, tem tanto para nos dizer, o que é que vai fazer diferença na nossa vida agora? É pôr isso em prática. Pois, muito bem. E já resumiu numa... Já resumi tudo. Assim nos despedimos desta lição, mas se calhar vamos ter que comentar aqui um bocadinho mais, não é? Sabes que há aquela expressão portuguesa que diz que é a cereja no topo do bolo, não é? Exatamente. Esta lição é isso mesmo, portanto é a cereja no topo do bolo. Se realmente, e tu resumiste tudo, quer dizer, e tu induziste-me a dar a única resposta plausível, não é? Se a Bíblia é totalmente digna de confiança, então agora temos que interiorizar os ensinos da Bíblia na nossa própria vida, quer dizer, não faria sentido ser de outra maneira, não é? Viver pela Palavra de Deus coloca a Palavra de Deus na base, no fundamento, nos alicerces de tudo aquilo que é a nossa existência física, mental, espiritual, pessoal, profissional, doméstica, eclesiástica. Ou seja, a Bíblia apresenta-nos métodos, formas, soluções, princípios para gerir tudo relacionado com a nossa vida. É isso mesmo, portanto, é isso que tu disseste, pronto. Ou seja, conhecer a Bíblia na prática vai para além de um conhecimento teórico, certo, não é? Certo. Portanto, como nós nos tratamos uns aos outros, a nossa relação com Deus em primeiro lugar, antes da relação com o próximo, é importante a relação para com Deus, não é? Depois, como nós nos relacionamos uns com os outros, tudo isso nós tiramos a partir da Sagrada Escritura, não é? E depois diz aqui também, numa parte que, sem me querer avançar, há sempre uma pessoa na Escritura que sobressai sobre todas as outras e que acaba por ser o nosso exemplo e a nossa inspiração, que é a pessoa de Jesus na Sagrada Escritura. Claro, sem dúvida. Filipe, deixa-me talvez, não é corrigir, porque não disseste nada errado, mas mostrar este assunto de uma outra perspectiva, Certo. Que é o seguinte. Nós dissemos que, portanto, podemos conhecer as Escrituras, não é? E depois, finalmente, chegamos ao ponto em que vamos pôr em prática aquilo que aprendemos. Bom, está certo. Pronto, isso está correto. No entanto, deixa-me mostrar que uma outra perspectiva não é menos correta e que é a seguinte. E para eu ser melhor compreendido, eu vou ler um texto bíblico, que foi um texto bíblico que me marcou muito num determinado momento da minha vida. Eu estava no início do meu curso de Teologia e, bom, não vou agora aqui contar a experiência que eu vivi, mas este texto criou um grande impacto na minha mente, que é o texto de Provérbios 28:5, que diz assim: os homens maus não entendem o que é justo. E depois a última parte do versículo diz assim: mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Bom, eu vou-te dizer, eu fiquei minutos e minutos e minutos a pensar nisto. A semana passada nós falávamos de textos difíceis e aparentes contradições. Exato. Mas a Bíblia diz que, como é que é? Que Os homens... Os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, repara, este texto, primeiro, ensinou-me que é possível entender tudo. Ou seja, apesar de haver os tais textos difíceis E existem, portanto,
confirmamos aquilo que dissemos a semana passada, mas não é menos verdade, e também já tínhamos dito isto, que é possível entender tudo. Aliás, Jesus não disse, e conhecereis a verdade. João 8:32, e a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade. Então é possível conhecer a verdade. Qual verdade? A verdade revelada. Mas, em João capítulo 16 e versículo 13, Jesus prometeu que enviaria o Espírito da verdade e ele nos guiaria em toda a verdade. Toda, não é só em alguma, é em toda. Então, aqui diz que, portanto, os que buscam o Senhor entendem tudo, portanto, é possível entender tudo. Agora, quem são esses que entendem tudo? É os que buscam o Senhor. Ou seja, o que é que isto mostra? Isto mostra que para se chegar a uma compreensão das Escrituras, já tem que se andar com o Senhor. Se tu não andares com o Senhor, pedindo a Ele orientação, submetendo-te a Ele, obedecendo ou começando a obedecer àquilo que tu vais aprendendo da sua palavra, tu não vais chegar a este patamar de entender tudo. A Bíblia até diz que poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo. Isso. E o pastor está-me a falar de andar com o Senhor. Exatamente. Portanto, eu para andar com o Senhor e, consequentemente, entender a Escritura, eu tenho que estar de acordo com o Senhor, desde Exatamente, exatamente. Então, repara, isto é um processo gradual. Então é assim, quando eu me aproximo humildemente de Deus, pedindo a sua orientação para compreender a Escritura, eu vou compreender. Mas à medida que eu vou compreender, a Escritura interpela-me. Como dissemos a semana passada, a Escritura lê-me. Então eu começo a ver os meus defeitos, as minhas falhas, aquilo que eu errei, aquilo em que eu ainda erro, e isto nunca é agradável, não é? Quer dizer, é muito agradável quando eu leio aquelas passagens da Escritura em que eu recebo ânimo e encorajamento, mas não é nada agradável quando eu leio a palavra de Deus e ela é como que uma espada que se enfia aqui pelo meu coração dentro e que... O orgulho humano gosta de exaltação, não gosta de repreensão. Exatamente, portanto, o orgulho humano é completamente deitado por terra, não é? E tem que ser. Sem dó nem piedade. E tem que ser. Tem que ser, não há outra solução. Então, quando eu aceito a autoridade suprema das Escrituras, quando eu aceito que eu estou errado e que a Escritura está certa, ou, por outras palavras, que Deus tem razão e eu estou errado, então aí, cada vez mais, eu vou reconhecer que preciso me submeter a Ele. Só que, e isso a Escritura também me ensina, que ao me submeter a Ele, eu não tenho que me apresentar com os meus méritos, que são zero. As nossas justiças, como diz a palavra de Deus, são trapos de imundícia. Eu apenas tenho que confiar, mas tenho que confiar mesmo na graça de Deus. E quando eu confio na graça de Deus e peço a Ele, Senhor, eu merecia a pena de morte, eu merecia que Tu me fulminasses da Tua presença. Eu já não merecia andar cá. Mas, Senhor, eu peço perdão por aquilo que fiz e, por favor, Senhor, perdoa-me. E quando nós dizemos isto, e quantas vezes eu disse isto banhado em lágrimas, porque reconhecia mesmo, porque a convicção que o Espírito Santo tinha trazido sobre mim era poderosíssima, então aí eu me rendia totalmente ao Senhor. E, invariavelmente, cada vez que eu vivia um desses momentos de submissão, de humilhação perante o Senhor, invariavelmente, Filipe, mas eu posso garantir isto como sendo uma certeza total. O Senhor me ajudava depois a compreender outras coisas, a minha visão da Escritura alargava-se cada vez mais e isto depois é um contínuo, quer dizer, quanto mais eu compreendo a palavra de Deus, mais eu compreendo o grande plano de Deus para mim e para a humanidade em geral, mais eu tenho que me humilhar diante dele, porque eu vou a pouco e pouco reconhecendo erros que eu até ali, alguns até desconhecia. Alguns eu já tinha consciência deles, mas há outros que eu desconhecia. Então a palavra vai-me revelando esses recônditos obscuros da minha vida e cada vez que me revela um recôndito obscuro, eu só tenho duas opções. Ou eu, como se costuma dizer em bom português, varro para debaixo do tapete, não é? E continuo na mesma. E continua tudo igual. Ou então eu tenho de reconhecer, puxa, ali está lixo, eu tenho que tirar aquele lixo para fora. E como é que eu tiro esse lixo para fora? É permitindo que o Espírito Santo, mas aí eu tenho que confessar, tenho que ser sincero na minha confissão, e já agora, a confissão verdadeira e genuína não é fazer uma confissão do género, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, tem que ser uma confissão genuína e explícita, específica. Eu tenho que especificar, Senhor, eu lembro uma vez um professor meu estar a comentar isto, até foi numa lição da Escola Sabatina, na igreja do seminário, onde estudei em França.
e ele estava a dizer, se eu fosse Deus, claro, ele pôs assim as coisas neste termo, se eu fosse Deus, cada vez que eu ouvisse um dos meus filhos a fazer uma oração a mim, a pedir-me, perdoa os meus pecados, eu responderia imediato, filho, quais pecados é que queres que eu te perdoe? Pois, claro. Ou seja, temos que ser específicos. E, portanto, eu tenho que confessar ao Senhor o meu engano, o meu adultério, mental ou não, a minha mentira, a minha idolatria, o meu orgulho, tudo. Eu tenho que ser específico. É duro ter que reconhecer isto, mas nós temos que passar por esse processo. E é na medida em que eu passo por esse processo que a pouco e pouco a palavra de Deus me vai lavando, me vai purificando, me vai ajudando. Ou seja, não sou eu sozinho, é Deus em mim, através da sua palavra. E quando nós vamos passando por este processo, ao mesmo tempo, ou como prémio, digamos assim, entre aspas ou sem aspas, que o Senhor me dá, a minha compreensão das Escrituras alarga-se cada vez mais. Eu não estou aqui a clamar que eu já tenho a compreensão total das Escrituras, não é nada disso. Claro. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer, e se o contrário estaria a mentir. A minha compreensão hoje das Escrituras é muitíssimo maior do que aquela que eu tinha há 30 anos atrás, quando comecei este meu processo de descoberta da Palavra de Deus. Essa questão que o pastor está a falar, o pastor está a falar do primeiro passo para uma mudança de vida, não é? Certo. E hoje nós temos, e eu estava a ouvir o relato que estava a fazer, estava a confrontar mentalmente com esta ideia, nós hoje temos um veneno da pior espécie que se intrometeu nos meios cristãos, em particular nos meios protestantes, desde logo, que é o quê? Deus me aceita assim como eu estou, e eu tenho que me sentir bem, e, portanto, como Deus é amor e me aceita como eu estou, eu só tenho que amar a Deus e o meu próximo. E, portanto, qual é o problema colateral disto tudo? Eu continuo na mesma, eu não me arrependo. Portanto, e eu obrigo Deus, e estou a dizer entre aspas, claro, eu obrigo Deus a aceitar-me como eu estou, sem mudança alguma. Deus me recebe como eu estou para me mudar. Exatamente. Agora, se for para continuar na mesma, as portas continuam fechadas depois, como é evidente. Exatamente. Portanto, e criou-se esta ideia que Deus é amor, que Deus aceita tudo, que Deus ama toda a gente, e depois não há nenhuma mudança. Em tese, isto não é mentira. Deus deseja receber toda a gente e Deus deseja aceitar toda a gente. Não é em tese, é mesmo assim, ou seja, Com certeza. Deus aceita cada um como ele é. Ou seja, Deus não está a dizer, olha, a ti aceito, a ti não, porque tu és mais pecador, tu és menos pecador, portanto a ti aceito. Não. Mas isso obriga a uma mudança em mim. Isto é assim, uma vez ouvi uma frase que resume talvez isto que tu queres talvez dizer, que é a seguinte: Deus aceita-nos tal como nós estamos e tal como nós vamos a Ele. Não é, e aceita-nos porquê? Porque Deus tem um tão grande amor por nós que nos aceita tal como nós estamos. No entanto, porque Ele exatamente nos ama, Ele não nos quer deixar como nos encontrou. Exatamente. E, portanto, quer uma mudança. Porque agora, mudar... essa mudança é Ele que a faz. Porque Sempre. é Ele que opera em mim o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas só a faz quando eu deixo. Com certeza. Se eu não deixo, Ele não faz. E se eu não Aliás, sinto... não pode fazer. E se eu não sinto necessidade nenhuma, porque Deus, afinal, é amor e me aceita exatamente da mesma maneira como eu sou, então, quer dizer, nem dou o primeiro passo, desde exatamente. logo. Aliás, eu vou aqui recordar, só com a leitura de 2 textos, Filipe, como é que começou a experiência da Igreja Cristã Primitiva. Bom, estou a falar, vou ler 2 textos que são do dia de Pentecostes, porque foi no dia de Pentecostes que houve aquele grande boom do crescimento explosivo da Igreja. E repara, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, que foi o instrumento de que Deus serviu para veicular uma mensagem àqueles judeus que estavam reunidos em Jerusalém, por altura, portanto, da festa da Páscoa, ele disse em determinada altura, portanto, em Atos, lemos o texto em Atos 2 e versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu pergunto, o que é que significa a palavra arrependimento? O arrependimento é o quê? É eu reconhecer o erro. E mais à frente, no capítulo 3 e no versículo 19, fala aqui também: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque era a pregação de Cristo também. E eu pergunto, qual deve ser a pregação da primeira mensagem angélica que nos diz que devemos pregar o Evangelho eterno a toda a nação, tribo, língua e povo? Claro. Qual é o Evangelho eterno? Claro. É o Evangelho eterno da graça, porque eu quero aqui enfatizar nesse aspecto, nós nunca deveríamos esquecer-nos que, digamos, da nossa grande herança protestante.
Nós somos salvos pela graça. E eu enfatizo isto às vezes for necessário. Digo isto 1, 2, 3, 10, 50, 100, 500, 1000 vezes. Somos salvos pela graça independentemente das obras da lei, ponto final. A justificação é algo que resulta da graça, da misericórdia. Eu nem ninguém tem qualquer mérito para nos apresentarmos diante de Deus e reclamarmos, exigirmos dele a salvação. Nenhum de nós tem méritos diante de Deus. Portanto, tem que ser pela graça. Portanto, Deus nos salva pela graça. Agora, que é o favor imerecido que Deus nos entrega pelos méritos de Cristo, sem nós merecermos ou termos qualquer coisa em nós que o justifique. Agora, quando eu recebo essa graça de facto, sublinho de facto... Em que é que eu me torno? Exatamente. Essa graça não me deixa como eu estava. Claro. Essa graça vai-me transformar. Então como é que a graça me pode deixar Mas essa transformação não deixa de ser uma graça também em si. Com certeza. Ou seja, eu sempre serei reconhecido para com Deus que a transformação que eu vivi desde que me entreguei a Ele pela primeira vez é todo um processo em que a graça está omnipresente. O pastor está a dizer que tanto a justificação como a santificação é um processo que depende da graça de Cristo. Nem mais. E já agora, pastor, fala aqui do Espírito Santo, logo na parte de domingo. O Espírito Santo é o poder que está ao nosso alcance para esse mesmo processo. Sem mais. E, portanto, vou apenas repetir por outras palavras aquilo que o pastor disse, se alguém pensa que apenas por sua própria decisão consegue fazer alguma mudança, está enganado. Aliás, até a sua própria decisão tem que ser motivada e inspirada pelo Espírito do Senhor, porque naturalmente eu sou propenso a escolher aquilo que é errado, que é contra Deus. Repara, quando Pedro fez aqui este apelo aos israelitas, aos judeus que estavam reunidos em Jerusalém, arrependei-vos. Até parece que o arrependimento é algo que nós produzimos. Não é. Aquilo que Pedro estava a enfatizar é: se o Espírito Santo está a tocar o vosso coração, então deixai-vos submeter a essa convicção. Ou seja, quando é que eu me arrependo? Eu me arrependo quando eu permito que a convicção que, em primeiro lugar, o Espírito Santo traz à minha consciência, eu permito que essa convicção eu vou usar uma expressão muito popular, me leve a torcer o braço. Ou seja, eu permito ceder à convicção. Quando eu cedo à convicção, aí eu arrependo-me. Agora, o arrependimento é gerado pelo Espírito Santo. Aliás, o apóstolo Paulo foi muito claro quando disse em Romanos 2,4, esse é um dos textos que eu aprecio imenso, em que ele diz assim, Romanos 2,4: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus é que me motiva, é que cria em mim o desejo. Agora, se eu não cedo à convicção do Espírito Santo, se eu cedo, imediatamente essa convicção opera em mim, dá um resultado prático. E o resultado é levar-me ao arrependimento. E eu vivo o arrependimento. O arrependimento é um turbilhão de emoções que eu vivo, em que e sobretudo um turbilhão de emoções negativas, em que eu sinto magoado, sinto entristecido por aquilo que eu vinha a fazer até aquele momento, ou coisas que eu fiz. E ainda bem. Ainda bem, exatamente, ainda bem por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, quando eu cedo à convicção, eu vivo o arrependimento. Claro, ao viver o arrependimento, o passo lógico seguinte, mas aí isso é natural, e eu recordo perfeitamente daquele momento em que me ajoelhei diante do Senhor, chorei e comecei a tomar consciência que aquilo era um peso enorme em cima de mim, porque mas ao mesmo tempo é como se depois eu começasse a sentir a mão do Senhor a dizer: mas não precisas de sentir esmagado, só precisas é de reconhecer e de confessar. E eu imediatamente comecei a fazer uma confissão, e vou-te dizer o sentimento, claro, isto é muito subjetivo, não é? Mas eu creio que outros que terão vivido esta mesma experiência poderão contar a experiência nos mesmos moldes. À medida que eu ia confessando especificamente os meus pecados, parece que o fardo se ia aligeirando cada vez mais, até que cheguei ao fim e eu sentia um alívio, uma paz interior, e foi essa paz interior que me levou a ter a certeza que o Senhor me tinha aceito. Aceito não por qualquer mérito da minha parte, porque eu não tinha nenhum. Mas por sua graça e misericórdia. Mas pela sua graça e misericórdia.
E isso é que abre a porta depois para uma nova vida. Uma nova vida, exatamente. Agora, isto tem que ser uma experiência que tem que ser vivida por cada um de nós. É pessoal. É uma experiência pessoal, Esta e questão intransmissível. Quer esta dizer, questão da salvação nem eu não posso é passar coletiva. para ti, nem tu para mim. Exatamente, não é coletiva. Não é por eu pertencer a uma ótima comunidade Não, cristã não. que eu tenho alguma garantia nesse sentido. Nada. Aliás, eu posso contribuir para dar o meu testemunho e para dar o meu contributo, como eu disse, para que essa comunidade se fortaleça. Mas ainda assim, cada um vai ter que decidir por si. Eu às vezes sou levado a pensar, claro, quem sou eu para ler o que vai no coração de cada um? Nenhum de nós consegue fazer isso, só Deus consegue fazer isso. Mas olhando para a minha experiência antes da conversão e após conversão, eu olho para trás, antes da minha conversão, eu vivi tantos anos dentro da igreja sem estar convertido. E, repara, a maior parte das coisas que eu aprendi depois da minha conversão, que foi há 30 anos atrás, há cerca de 30 anos atrás, é que eu comecei a compreender certas coisas. Ou seja, antes eu não compreendia porquê. Porque eu não tinha uma visão espiritual. E o apóstolo Paulo é muito claro ao dizer em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não entende as coisas espirituais, nem pode entendê-las. E que as coisas do Evangelho são loucura porque para elas aqueles que discernem não... espiritualmente. Eu acredito, e agora eu vou, isto é uma bomba que eu vou deixar aqui, eu acredito que muitas vezes a falta de compreensão que existe no nosso meio entre alguns é talvez um indicador de que algumas pessoas ainda não passaram pela conversão, ou por uma conversão genuína. Atenção, eu não estou a dizer que essas pessoas se irão perder. Repara... Nem está a apontar quem é e quem não é, muito menos. Não. O que eu estou a dizer é que isso pode ser, e para mim certamente é sintomático, ou seja, a falta de compreensão de determinados assuntos espirituais é sintomático de que não há conversão. Porque quando há conversão e as pessoas buscam o Senhor, entendem tudo. Ao entender tudo, vão discutir de quê? Vão discutir o quê? Já está tudo entendido. Só se discute daquilo que não está ainda. E qual é a dúvida naquilo que é o essencial? Não é? Nenhuma. Portanto, a partir do... Eu acredito que vai chegar um momento... Porque é que os discípulos discutiam uns com os outros durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus? Não estavam convertidos. E só depois da morte é que começaram a entender. Exatamente. E a fazer sentido. E quando eles passaram pela conversão, aí formaram um conjunto perfeito. E Jesus não disse a um discípulo, quando tu te converteres. Quer dizer que não estava convertido ainda. Exatamente. E ele não ficou por aí. Ele disse, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E porquê que os irmãos precisavam ser fortalecidos? Para ser convertidos também. Chegaste lá. Para ser convertidos também. Ou seja, porquê que eles andaram sempre... E a experiência dessa igreja é a experiência da igreja hoje igual. também. Portanto, quando eu vejo a igreja hoje em que os discípulos de hoje andam às turras uns com os outros, é um reflexo da igreja primitiva. Os discípulos também andaram às turras, tinham o melhor professor de teologia que alguma vez pisou o solo desta terra, e apesar de terem andado 3 anos e meio com o melhor professor de teologia, com o melhor mestre que alguma vez existiu, mesmo assim andavam às cabeçadas uns com os outros. E por falar... O que é que lhes faltava? A conversão. Quando viveram a conversão, então aí já passaram a ficar unidos uns com os outros. E 12 homens mudaram o mundo todo a partir Exatamente. daí. E falando nesse maior mestre de teologia, os autores fazem aqui um apelo para aprender com Jesus, não é? Isso. E citam desde logo o episódio da tentação no deserto, quando Cristo citou a partir das Sagradas Escrituras. Este é um bom resumo deste trimensário, porque nós até já falámos anteriormente, não é? Deste manual da Escola Sabatina que nós tivemos durante este trimestre. Porquê? Porque o facto do próprio Cristo se sentir na necessidade, estou a usar uma expressão nossa, de citar a partir das Escrituras, quanto mais nós nos devemos sentir nessa urgente necessidade de conhecer as Escrituras, como dizia a lição da semana passada, penso que nós não tocámos nisto, de manejar bem a palavra também, Isso. que é para conhecer e estar pronto para dar resposta. E há um versículo que eu gosto muito, é quando diz que devemos estar sempre prontos para apresentar a razão da fé que existe em nós. 1 Pedro 3,15. E, portanto, quem não conhece a Escritura, não conhece o próprio Deus, não dá resposta quando aparece uma Agora, o tentação. conhecimento das Escrituras vem, volto a enfatizar, porque isto é muito importante, o conhecimento das Escrituras vem da nossa comunhão com Deus. Certo. Ou seja, é impossível ter um conhecimento, pelo menos exato, das Escrituras sem a comunhão com Deus. O aluno tem que aprender com o professor. Por exemplo, há ateus e agnósticos que já estudaram a Bíblia, que já leram a Bíblia. Tu achas que eles entenderam o seu... Nada, não perceberam patavina. Leram como um livro literário, Exatamente. apenas e só, nada mais. Porquê? Leram apenas e, claro, encontraram imensas, entre aspas, contradições. Porquê? Porque como a sua visão não é espiritual, é meramente humana, não conseguem compreender. Aquele famoso Prémio Nobel da Literatura Portuguesa, o José Saramago, o homem não percebeu patavina da Escritura. Patavina, quer dizer,
E, no entanto, é elevado à condição de prémio Nobel, coitado. Não percebeu nada. E não percebeu nada porquê? Porque era agnóstico, era ateu. Pastor, eu queria... o facto de Jesus citar a partir das Escrituras, eu lembrei-me de um dos versículos, não, de um dos textos favoritos de Ellen White, que eu gostaria de trazer para aqui, e que eu penso que é relevante, tenho a certeza absoluta, para o tempo em que nós vivemos, quanto à importância de conhecer a Escritura e de estar preparado pela Escritura para defender aquilo que nós acreditamos e tudo mais. E é no livro O Grande Conflito, página 593, da edição clássica, e, portanto, estamos a falar já na última parte do Grande Conflito, algo que nos diz respeito mais a nós que vivemos no fim dos tempos. E a irmã White diz assim: pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Exatamente. Portanto, quando nós pensamos que o estudo das lições da escola sabatina, ou a leitura do ano bíblico, dos livros de Espírito de Profecia que esclarecem a Bíblia, é um hobby, é um passatempo, é quando não temos mais nada para fazer, isto põe em causa a própria salvação da pessoa. Porque quando falamos em resistir no último grande conflito, isto é um caso de vida ou de morte, estudar a Escritura. Nem mais. E quando ela diz que não há possibilidade de resistir nesse último grande conflito, a não ser que o espírito esteja fortalecido pelas verdades da Escritura, também não é quando vierem as dificuldades que eu vou fortalecer o espírito com as verdades da Escritura. É óbvio. Não é? É óbvio. E a este propósito, pastor, como sabe, eu gosto muito da história de Guilherme Miller, não é? Da origem da Igreja. Miller tinha graves problemas com a religião cristã. Ele estudava os filósofos da época, nomeadamente os franceses, desde logo, não é? E não encontrava respostas para as principais perguntas. Até que ele começou a estudar a Bíblia e ele tem uma frase que resume aquilo que ele encontrou. É: em Jesus eu encontrei um amigo. Foi assim que ele disse. Em Jesus eu encontrei um amigo. É linda essa frase. E depois, em Provérbios 17, diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Se Jesus era o amigo de Miller, a hora da angústia dele, ele percebeu que não tinha só um amigo, percebeu que tinha um irmão ali. Porquê? Porque aquele amigo dele tinha se tornado o irmão da raça humana. Eu nem tenho aqui os apontamentos, mas até de acordo com as leis mosaicas, Cristo originalmente nem estava qualificado para resgatar a raça humana, porque para resgatar a raça humana é preciso ser um parente próximo. Isso. E Cristo não era um parente próximo da família humana. Por isso é que... Cristo era um parente próximo da família divina, não é? Exato. Porque ele era família divina, nem era parente próximo. Era Por isso é que era necessário que eles fizessem tudo semelhante aos irmãos. Ora, nem mais. Ou seja, que ele se tornasse um parente próximo, se tornasse um amigo, um irmão, para quê? Para podermos ter esta confiança de aprender com ele e de olharmos para ele e para que ele possa servir como nosso exemplo. Há uma frase feita, só para terminar e para lhe dar a palavra, há uma frase feita, que até é atirada espirituosamente às vezes, e que repetimos muito entre nós e que não damos o devido valor, que é: quando olhamos uns para os outros, devíamos olhar era para Cristo. Olhamos uns para os outros para nos compararmos, porque eu sou melhor do que o outro, porque eu ou sou pior, seja lá o que for. Se eu olho para Cristo, eu sou pior que toda a gente, desde logo, não é? E Cristo, que era o melhor de todos, ajoelhou-se para lavar os pés a toda a gente. Isto é mais do que amigo, isto é mais do que irmão, isto é salvador, isto é resgatador, não é? Eu gosto muito dessa frase de Guilherme Miller, porque eu acredito que, assim como Guilherme Miller descobriu em Jesus um amigo, todos nós temos o privilégio de descobrir que Jesus é realmente um amigo. Agora, isso não se descobre só ouvindo falar, isso descobre-se pela prática. E quando nós vivemos aquela experiência do arrependimento, da humilhação, de irmos ao Senhor, e quando nós sentimos no nosso coração o alívio que só a sua graça pode trazer, então nós começamos a sentir, mas por experiência própria, agora já não é ninguém que nos conta, somos nós próprios que sabemos por experiência própria que Jesus fez bem a nós, que Jesus me perdoou, que Jesus usou de graça e de misericórdia e de compaixão para comigo. Então, quando nós sentimos que fomos alvo desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, como é impossível não amarmos a Jesus em retorno, porque nós vamos sentir que Jesus realmente nos ama e vamos descobrir que Ele é nosso amigo. E quando nós descobrimos que Jesus é nosso amigo, quer dizer, só alguém muito, desculpem a expressão, eu vou usar uma expressão forte, só alguém muito estúpido é que iria
virar as costas a um amigo destes. Quer dizer, é impossível. Quer dizer, eu vou usar não dá aqui, mais para largar. Eu vou usar aqui, pastor, tenho até um sermão sobre um determinado assunto que tem lá uma compilação de vários textos de Ellen White, em que ela, mais do que uma vez, ela diz, e isto é uma coisa que me impressiona, que eu fico a refletir e a meditar nisto, e que eu tenho a noção que eu não consigo compreender a abrangência, a plenitude desta frase que ela escreveu, em que ela diz que, e até já estou um bocadinho arrepiado só de pensar nisso, em que ela diz que se fosse só por uma alma, Cristo teria vindo à mesma. É verdade. Talvez a eternidade me permita perceber uma coisa desta, porque podia ser eu. E podia ser o meu amigo que está a assistir aqui. Se fosse só por uma pessoa, Cristo teria vindo à mesma. E teria passado por tudo aquilo que passou, sofrido tudo aquilo que sofreu, se fosse preciso para salvar uma única pessoa. Isto é mais do que amigo, isto é mais do que irmão. Eu nem consigo compreender a amplitude, como eu disse há pouco, de tudo isto. Não é? Não é certamente sem razão que os redimidos irão passar toda a eternidade a estudar sobre o amor de Cristo. E terão sempre algo mais para perceber e para entender. Sempre. Não é? Eu, em termos muito práticos, vejo a aplicação prática dessa frase, que, por exemplo, na seguinte situação hipotética. Vamos imaginar, isto é apenas uma hipótese, ou digamos Um raciocínio académico. Uma especulação, digamos. Sim, claro. Pronto. Mas, como Ellen White dá a entender, se nós especularmos, mas não sairmos daquilo que está escrito, portanto, não há problema nisso. Quando saímos, aí é que há problema. Pois, claro. Vamos imaginar a seguinte hipótese, que sabemos que Eva foi o primeiro ser humano a pecar, não é? E a seguir foi Adão. Vamos imaginar que quando Eva veio com o fruto proibido para Adão, Adão tivesse rejeitado e não tivesse comido. Então, se não tivesse comido, Adão não tinha pecado. Tecnicamente, a humanidade não tinha caído. Exatamente. Mas Eva tinha. A Eva tinha. Então Eva tinha que ser expulsa. Então, nesse caso, Eva eventualmente teria que ser expulsa. Deus, isto é hipótese, é especulação. Sim. Deus faria uma segunda mulher e, portanto, agora Adão iria, portanto, receber uma nova mulher e agora a outra tinha caído em desgraça, em pecado. Jesus teria vindo a esta terra para resgatar somente a Eva. A humanidade não teria caído em pecado, mas Eva tinha caído. Jesus teria vindo só para resgatar a Eva. Da mesma forma como o Messias surgiu na barriga de Maria sem intervenção de homem masculino, não é? Porque é que não poderia surgir na barriga de Eva para nascer e morrer só por ela? É apenas uma questão que eu estou a colocar. Exatamente. Usando o mesmo método de salvação que ele usou para connosco, não é? Sim, porque não iria emergir na humanidade santa. Com certeza. Nunca tinha pecado. Até porque, e agora desenvolvendo um bocadinho isso, pastor, a argumentação de Lúcifer não era totalmente desprovida de razão. Porque ele dizia, Deus não consegue ser amor e justiça ao mesmo tempo. Portanto, o homem caiu. Se ele quiser amor, tem que o salvar, mas aí não é justiça. Exato. Se ele quiser ser justiça, tem que o matar, mas aí não é amor. Exatamente. Agora, o que nem a mente de Lúcifer concebeu é que o próprio Deus se oferecia para morrer, para pagar o preço, conseguiu conciliar, beijar o amor e a justiça nas duas coisas. E na semana passada, Filipe, não sei se recordas, falámos aqui da necessidade que nós temos de integrar coisas que aparentemente são contraditórias. Sim. Jesus conseguiu fazer isso com o amor por um lado e a justiça por outro. Agora, vamos imaginar que... E aparentemente, pelo menos o nosso raciocínio humano, parece que não se concilia. Exatamente. Mas em Deus concilia. O plano da salvação demonstra isso. Agora, na hipótese que o pastor colocou de apenas Eva ter caído, se Deus não vem fazer isto por Eva, então Satanás continuava a acusar Deus. Exatamente. E continuava a dizer, estás a ver? Olha, tu amas o Adão, agora a Eva, olha como a deixaste ali fora. Portanto, por uma pessoa que houvesse, o Senhor teria vindo com toda a certeza. Portanto, a partir do momento em que eu tenho um Deus que usou de graça e misericórdia, como o pastor disse, para vir aqui morrer pela raça humana e que, se fosse possível, morria só por mim, comparando com aquele que questionou e se revoltou contra o governo de Deus e que foi ao ponto de querer matar o próprio Deus, se eu tenho que escolher entre um e outro, eu nem preciso de mais argumentos entre um e outro. Quem é o amigo que eu quero? A quem é que eu quero fazer a vontade? Que nem sempre consigo, mas lá está. Tenho a graça e a misericórdia de Deus, não é? Mas isto é uma pergunta que nem precisa de resposta, uma coisa destas. Mas eu creio que o problema de muitos seres humanos é que não entenderam ainda a profundidade desta questão. Porque se tivessem entendido ao nível que nós agora estamos aqui a entender, imediatamente, sem qualquer dúvida, fariam a opção por Jesus.
E eu creio que muitas das pessoas não aceitam Jesus. Bom, às vezes eu acredito também que depende da forma como muitos cristãos apresentam Jesus. Apresentam Jesus assim como um ser assim muito idílico ou digamos Espiritualizado. muito espiritualizado, um amigo assim do nosso nível, é aquele camarada bonzinho e O tal. amigo do café, se calhar. É, exatamente. Quando nós percebemos o contexto do grande conflito, quando nós percebemos que estamos numa guerra de vida ou de morte, e de vida ou de morte eternas, quando nós percebemos isso, quando eu percebi isso, eu aí fiz a minha opção por Cristo, sem qualquer dúvida. Quando alguém percebe isso, faz a opção por Cristo. Não há outra... Quer dizer, logicamente, racionalmente, não há outra opção. Até porque a realidade cósmica à nossa volta, que nós entendemos, porque este assunto ultrapassa os limites do nosso mundo, não é? Claro. É demasiado esmagadora para nos deixar indiferente. Exatamente. E quando a percebemos, o facto de pensarmos que não estamos a escolher, isso já é uma escolha contra Deus, desde logo. Exatamente. Portanto, não dá para... Aqui não há... Usando uma expressão do bom português, não há o tolo no meio da ponte aqui. Exatamente. Não há terreno neutro. Quem escolhe ficar no meio do muro já está a escolher ficar contra Deus, desde logo. Não é? Portanto, tem que tomar uma decisão e é indiscutível a decisão que tem que ser tomada aqui. Não é? Agora, tem que ser uma decisão de fé, não é? E a pessoa, e é uma decisão no sentido de lançar-se pela fé nos braços do Senhor. Eu comparo isto a uma experiência daquele paraquedista que está lá no avião e lança-se para o vazio, não é? Mas porquê que ele se lança para o vazio? Porque ele sabe que está uma segurança, não é? Tem uma segurança, que é o paraquedas que leva consigo, claro. não é? Quando nós nos entregamos, quando Jonas se atirou para o mar, não é? Ou quando pediu, aliás, que o atirassem para o mar, não é? Ele tinha a certeza que Deus iria providenciar um escape. E providenciou. Quando Abraão levou o seu filho até ao Monte Moriá, Abraão, no fundo do seu ser, e por isso é que ele fez esse percurso com fé, ele sabia que Deus iria providenciar uma solução. Paulo dá a entender na sua epístola aos Hebreus que aquilo que Abraão pensou é: o meu filho vai morrer, mas logo a seguir Deus vai ressuscitá-lo. Mas pronto, tinha essa esperança. Bom, a solução que Deus tinha ainda era melhor, portanto nem sequer deixou que ele matasse o seu filho, não é? Mas Abraão, através dessa experiência, viu, como Jesus veio a dizer, o dia do Senhor, ou seja, em que finalmente houve um momento em que um pai teve mesmo que sacrificar o seu filho. Quer dizer, isto é profundo demais. Isto para dizer o quê? Quando nós entendemos a profundidade de tudo aquilo que está em jogo, não há outra opção racional que nós devamos fazer a não ser escolher Jesus como nosso Salvador e Senhor. Não há. Porque Jesus é o Deus da verdade, é o Deus da justiça, é o nosso Criador, é o nosso Salvador, é o nosso melhor amigo. Mas que outra opção é que há? Claro. Simplesmente não há. Claro. Por isso é que quando Pedro ouviu a pergunta de Jesus a dizer: então não quereis também vós retirares? Ele disse: ó Senhor, mas vamos para onde? Pedro já tinha percebido naquele momento, pelo menos teoricamente, que não tinha outra opção, não é? Claro. É claro, ele ainda tinha algumas coisas para compreender, porque ainda lhe faltava passar pela conversão, mas ele percebeu claramente que não havia outra opção. E não há mesmo. O livro do Apocalipse termina, ou já na parte final diz, que todo joelho se dobrará finalmente e todos reconhecerão que santos e justos são os caminhos do Senhor, não é? E, portanto, hoje, para o estudante da Bíblia, isso já está perfeitamente claro. E a Bíblia ainda anuncia que para o mundo inteiro isso ficará perfeitamente claro também. Exatamente. Filipe, permite-me aqui a desmontar uma ideia que é muito popular, que é a seguinte: no mundo em geral, as pessoas veem os cristãos como sendo aqueles fracotes, aqueles indivíduos fraquinhos, ignorantes, supersticiosos, enfim, que vivem num mundo ilusório, de fantasia. Só para acalmar o seu espírito perturbado. Exatamente, que vivem num mundo de utopias. Isso. Ora bem, o cristão que aceitou verdadeiramente Jesus como seu Salvador e Senhor é um cristão que vive mais do que qualquer outra pessoa com os pés bem assentes na realidade, bem assentes no chão. Agora, tem uma grande esperança, mas é uma esperança que está assente em algo sólido, não é uma utopia. Não há nada de utopia na cosmovisão bíblica e cristã. Agora, quando nós aceitamos verdadeiramente fazer de Jesus o nosso Salvador, nós não só não somos os tais fraquinhos, nós escolhemos estar do lado do grande vencedor. Claro. E nós passamos a ser vencedores por ele. Então, o cristão não tem que ter vergonha nenhuma. E repare, isto para mim deu-me uma
força anímica, uma força intelectual tão forte, que isto, quer dizer, os meus complexos de inferioridade foram assim todos, foi tudo esfumado. Quer dizer, porque quando eu percebi que estou do lado do vencedor, claro. e que vencedor, então o que é que eu tenho mais a temer? O que é que eu tenho de sentir mal ou incomodado? Eu estou do lado do grande vencedor, do maior vencedor da história humana. Portanto... E se isso agora não está evidente, eu tenho a certeza que passando... não está. É evidente, eu estou a falar para quem assiste, para quem olha, para quem vê. Ainda não atingiu o clímax, Mas vai atingir, eu tenho a certeza que vai atingir. Vai. E quando isso acontecer... Mas há mais, Filipe, é que já hoje, já nesta terra, nós recebemos vantagens. Claro. Já recebemos vantagens. Claro, como Paulo diz, se a nossa vida em Cristo se resume a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Claro, há a grande promessa da vida eterna, há a grande promessa da vida no além. Mas eu atrevo-me a dizer que já nesta vida nós recebemos vantagens. Claro. Já recebemos vantagens. Claro, recebemos também contrariedades, porque o inimigo... Porque no mundo tereis aflições. Exatamente. Assim diz a Escritura. Eu não referi isto, não temos estado a referir isto, mas cada alma que se liga a Jesus Cristo imediatamente suscita o ódio das forças do mal. Claro. E nós sentimos bem na pele, eu senti, e de que maneira, e ainda sinto, o ódio que o inimigo tem contra mim. Mas eu quero lá saber que ele... Aliás, até fico contente. Ainda bem. Se não tivesse isso é que era problemático. Exatamente. Quando eu sei que ele está zangado comigo, eu até disse, olha, é bom sinal, é bom sinal. Quando não vem muitas provações, aí é que eu começo a ficar com receio. Pastor, eu gostaria de terminar esta lição e este trimestre aqui com um apelo que tem a ver com um assunto que os autores falam aqui, que é os momentos tranquilos com a Palavra de Deus. É necessário passar tempo a estudar a Sagrada Escritura. Claro que é. E, portanto, para todos aqueles que assistem, esta acaba por ser a nossa última mensagem durante este trimestre. A Escritura é tão boa, tão proveitosa, tão instrutiva, dá-nos tantas vantagens para sabermos essa cosmovisão, a mundovisão correta, porque é que acontece o mal, porque é que existe o bem, as oportunidades de salvação, que temos que estudar a Sagrada Escritura. Temos a lição da Escola Sabatina, temos os livros de Irmã White, temos a própria Bíblia, quem gosta de ler as suas histórias, e este se calhar é um último apelo que nós devemos e vamos com toda a certeza fazer para que as pessoas tirem mais tempo, retirem da sua vida aquilo que não importa e tirem mais tempo para a Sagrada Escritura. E eu diria, faça isto que o irmão Filipe Reis acabou de dizer, mas não faça isso com um sentido de obrigação. Claro. Eu pessoalmente não gosto quando às vezes se dá a entender, tem que fazer isto, tem que fazer claro. Isso para mim não funciona. Isso é uma criança contrariada, desde logo. Não funciona porque, repara, uma das coisas que eu aprendi pela minha experiência espiritual de andar pela fé com Cristo é que uma das coisas que o Senhor mais defende, mais preserva em mim é a minha liberdade de escolha. Claro. É uma coisa que para mim tem um valor extraordinário. E então, eu devo fazer isso, tu disseste, certo, mas eu devo fazer isso com a motivação, eu devo fazer porque eu gosto de fazer, porque eu quero ter esses momentos com o Senhor, porque me dá para... Não é porque eu tenho que fazer, não, eu gosto de fazer, eu tenho prazer em, eu gosto de estudar a Palavra de Deus. É claro que às vezes temos que tomar opções e dizer, olha, não, eu vou deixar isto de parte, porque eu quero ter momentos... Claro, no momento da decisão, muitas vezes, às vezes é necessário, digamos, de forma racional, fria, dizer, não, eu vou pôr isto de parte porque... Mas, no fundo, nós sabemos que aquele momento a sós que eu vou ter com Deus através do estudo da sua palavra em oração é um momento que me vai dar benefício. E eu gosto disso, eu não o faço por imposição, por... Escolha pessoal, por satisfação. É uma escolha, é porque eu gosto. E quando nós fazemos porque gostamos e porque queremos, aí sim tem valor. E Deus aceita de outra maneira, com toda a certeza. Claro. Agora se eu faço, tenho que fazer, e depois eu digo assim, eu pus na minha mente que agora eu tenho que gastar 20 minutos por dia para estar com Deus. Então eu estou a ler a palavra de Deus, estou a olhar para o relógio. Quando é que acaba os 20 minutos, que é para eu cumprir... Chega aos 19h59, já nem lê o resto do versículo até. Pois, porque eu tenho que cumprir os 20 minutos. Eu disse, não é? Tenho que cumprir, claro. Não é? Mas aí eu estou a dar mais ênfase às minhas obras do que... Claro. Não, isso não presta. Isso não tem valor nenhum. Se a gente diz, olha, eu vou estar 10 minutos e passarmos lá 20 ou 30, então isso é bom sinal. Ou seja, algo que seja espontâneo, que venha de
do nosso íntimo. Da nossa vontade. Da nossa vontade. Isso sim, isso é tempo de qualidade com o Senhor. Muito bem, pastor. Acho que é uma boa conclusão deste trimestre e talvez a dúvida. última oração eu vou-lhe pedir que possa ser justamente nesse sentido para todos aqueles que ouvem. Tá bom. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, porque Tu existes e não apenas Tu existes, mas Tu te revelas, Senhor, àqueles que Te buscam e que Te buscam de todo o seu coração. Mas aqueles que Te buscam de todo o seu coração, Te buscam porque, em primeiro lugar, Senhor, Tu foste à procura deles. Ó Senhor, tudo a Ti devemos e nós Te agradecemos de todo o nosso coração. És tu, Senhor, que vens ao nosso encontro. Nós Te amamos porque Tu nos amaste primeiro. Tu vieste a este mundo para buscar e salvar o pecador. Não fomos nós que fomos à tua procura, tu vieste à nossa procura. Logo no Jardim do Éden, foste à procura do casal pecador. Não foram eles que foram à tua procura. Senhora, obrigado porque és tu que vens à nossa procura. És tu que demonstras o teu amor em primeiro lugar para connosco. És tu que induzes na nossa mente o arrependimento. És tu que nos dás o teu perdão pela tua graça. Tudo vem de ti. Ó Senhor, como ter palavras para te agradecer. Permite, Senhor, que na compreensão de tudo isto, nós possamos, Senhor, sentir o desejo natural de estar contigo, de te amar, de querer obedecer, de querer fazer a tua vontade e que nós, Senhor, ao vivermos contigo esta vida maravilhosa, possa da nossa vida irradiar um testemunho tal que outros, Senhor, possam sentir desejo de também te conhecer como nós já te conhecemos. Fica connosco, Senhor. Livra-nos de todo o mal, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E assim concluímos este trimestre. Nos encontramos já na próxima semana para um novo estudo. Até mais.